Boa. Fala, pessoal. A tecnologia sempre falha um pouquinho, né, Renato? Não tem jeito. Exatamente. Tudo bem? Chega na hora. Como vai, pessoal? Bom, é isso aí. Vamos bater um papinho enquanto não começa, Renato? Vamos batendo um papo Uns aí. 3 minutinhos aí. As eleições terminaram. A gente vai falar um pouquinho sobre o novo cenário no mercado imobiliário após as eleições. É isso aí. E vai ser um prazer aí trocar uma ideia com você. E quem quiser participar também pode fazer pergunta. Vamos que vamos, né? Vamos lá. E eu já quero fazer uma pergunta para te colocar numa roubada, Renato. É, né? Então vamos lá. Manda Temos ver. aqui, ó. Ótimo, manda ver. Seguinte, notícia que acabou de sair no Estadão. Valores de bens imobiliários no metaverso despencam. Adesão mais lenta do que o esperado fez com que terrenos anunciados acumulassem queda de até 85% nos preços de mercado. Eu fui um que perdi um pouquinho. Tinha pouco, Pois né? é. Perdi, eu tinha pouco. Exato. Eu não Bom, investi você, muito você no como metaverso. CTO, tem que estar fazendo os testes e acompanhando as tendências, né? E o que eu percebo é que muita gente também ficou muito curioso com relação ao metaverso e acabou entrando e pesquisando e fazendo algumas incursões. Só que a realidade é que as pessoas estão mais preocupadas com o dia a dia, com o concreto, inicialmente, né? E não só Então, preocupadas. Para colocar o dinheiro, o concreto tem um peso maior. a gente vê os últimos reportes, por exemplo, da Meta, né, que eles estão investindo aí um dinheiro enorme, não faturam nada e investem como 2, 3 bilhões por trimestre Cara, dentro desses... caiu para 1/3 o valor da empresa em janeiro. Um terço. Exatamente. Depois que eles mudaram o nome para Meta... Imagina você comprar uma coisa que vale, sei lá, 90 mil, depois de 9 meses vale 30. Depois que eles alteraram o nome de Meta e colocaram tudo em cima dessa nova estrutura e começaram a investir em metaverso e tudo mais, a queda foi de 70%, né? Então, é um reflexo aí também do que pode acontecer para os próximos meses, semestres e tudo mais. Então, é assim, eu acho que o que vale realmente é um cenário. Muitos especialistas dizem que hoje o metaverso é o que era criptomoeda há 7, 10 anos atrás. Então, quem investiu nisso há 10 anos atrás, quem tivesse Bitcoin há 10 anos atrás, hoje seria um bilionário, né? A gente sabe disso. Então, o metaverso é muito em cima disso também. Eu acho que é um mercado de muita incerteza, mas de grande possibilidade de ganho. É um jogo. Que as coisas estão tendendo para isso, a gente sabe, mas em que nível e como vai ficar, só o tempo vai dizer para nós, né? E em qual metaverso você deve investir também. Também essa é uma outra história, né? Mas eu acho que também é o seguinte, né? Com essa injeção de dinheiro que teve no mercado aí por conta da pandemia nos últimos anos, ou seja, teve uma retração do mercado e injeção de dinheiro pelo governo que fez o juro subir. Todo mundo está mais tendencioso em investir em algo mais real, ou em aplicação, ou em algo que seja tangível, por conta da insegurança. Exatamente. E no nosso caso aqui no Brasil ainda tivemos o cenário político aí das eleições que bagunçou um pouco mais, né? Bom, exatamente. Vamos começar agora, 4 oficialmente horas. nos assuntos, então. Olá, pessoal, tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos aí à nossa live para falar um pouco do mercado imobiliário pós-eleições, o novo cenário do mercado imobiliário. E vamos trocar um pouco de figurinha e ideia aí do que está acontecendo e do que a gente espera aí para os próximos meses, né, Jonas? É isso aí. Então, eu vou levantando A alguns temas. gente tem uns temas aí, né, para a gente trocar uma ideia, algumas coisas que estão saindo aí na mídia para a gente abordar. Né? Você quer falar do primeiro deles e a gente já vai pontuando um a um? Quando eu olho para o lado aqui é porque eu estou vendo os temas e o chat, tá, gente? Não é porque eu estou ignorando vocês, não. Quando eu olho para esse lado é porque eu vou tomar um chá. Primeiro, saiu na Exame, Secov vê expansão de 5,9% nos lançamentos em São Paulo. Na CNN,
Vendas e lançamentos no mercado imobiliário crescem em setembro, diz levantamento. Eu achei curioso ser em setembro, porque eu imaginei que em setembro ou ia ficar flat ou ia cair por conta das eleições, por conta do cenário político, mas cresceu. O que você Cresceu. diz, o que você tem a dizer, Renato? É o seguinte, né? O mercado ele vem numa tendência de crescimento, né? E as pessoas enxergam sempre, até em momentos de incerteza, o mercado imobiliário como um mercado seguro. Então, é aquela oportunidade que as pessoas realmente vislumbram em ter um imóvel e investir economias no mercado que a gente chama de mercado de tijolo. Então, o lançamento é muito reflexo de mercado conservador, mercado que seja voltado para a segurança. Então, é isso. Independente do cenário, independente de quem ganhar essas eleições, haveria essa preocupação. E São Paulo tem sido um recorde atrás de recorde. É só circular por São Paulo. Então, quando menos se vê, já está se formando um terreno para levantar um prédio ali, quando você menos espera, você vê o tapume das construtoras e se levanta mais um prédio. Então, acho que é muito isso, né? Essas notas falam exatamente o que está acontecendo. Os juros, embora um pouco mais elevados do que há 2 anos atrás, ainda são juros que são juros confortáveis para grande parte da população absorver, até porque se pensa no longo prazo, né? Não é algo que se compra um imóvel no curtíssimo prazo, o financiamento ainda é muito extenso, né? A gente tem aí várias linhas de crédito. Então é isso. O que faltam são terrenos, cada vez mais no centro de São Paulo, né, nas áreas nobres. Os terrenos são cada vez mais escassos e, por consequência disso também, os valores eles são cada vez mais altos. Então, enquanto o mercado vai absorvendo, as construtoras estão lançando. Acho que essa é a visão. A gente até teve contato com algumas startups que trabalham especificamente com viabilização de terrenos para incorporadoras, porque elas estão procurando, né? A questão é essa, Exatamente. buscar terreno para incorporadora. Então, você, Aqui na corretor, BC, aqui na BC tem uma coisa bem legal que o plano diretor não permite prédios muito grandes, né? Então, alguns microempreendedores compram casas pequenas, 1, 2 casas, e constroem prédios pequenos. Então, continua com aquela... São lançamentos feitos num bairro e continua com aquele perfil residencial tradicional. Então, um negócio bem legal também. Bom, segunda notícia. exatamente. Vamos lá. Preço de aluguel de salas comerciais voltam a subir em setembro. Aluguel de salas e conjuntos comerciais acumula valorização de 4,64 nos últimos 12 meses. Tudo bem que nos últimos 12 foi baixo, mas voltou a subir em setembro. Óbvio, cenário pós-pandemia, né? O que acontece é que volta um pouco a ocupação de salas comerciais, né? Durante a Você está no época de... escritório, por exemplo. Eu estou em home office, mas você Exatamente. está no escritório, né? Exatamente. Então, eu estou no escritório. A gente hoje tem essa questão híbrida, né? Nosso time, a maior parte do time está em home office e a gente tem um escritório que é livre para as pessoas virem e poderem trabalhar aqui do escritório. Então, é uma tendência, né? Depois da pandemia, o que foi realmente um desalento para quem tem imóvel comercial, muitos imóveis vazios aí durante a pandemia, sustentando condomínio, IPTU durante 1, 2 anos, agora se vê uma ocupação. Mas uma ocupação porque o mercado é muito dinâmico, né? Então, se tinha uma empresa que alugava 5 andares, ela reduziu para 2. Né? Outra que está voltando ou que está... O nosso mercado é dinâmico. Então, uma que está nascendo precisa de uma ocupação, ela vem ocupar. Então, é cíclico. Então, a verdade é que as coisas já voltaram num ritmo normal, né? de convivência e de mesmo trânsito e tudo mais. É normal que agora os imóveis comerciais, salas comerciais, voltem a ter a sua valorização, a ter o seu espaço, a ocupar realmente
reduzir o que a gente fala de vacância, né? Então, antes se tinha uma vacância muito alta, agora começa-se a ocupar novamente os espaços comerciais e, consequentemente, as valorizações, né? No prédio do escritório lá, até o café tinha fechado, né? Reabriu, mas até o café do térreo tinha fechado. Não tinha, né? Ninguém ia. É verdade. A maioria dos consultórios continuaram funcionando, mas só consultório, porque a consulta médica não migrou 100% para online. É isso aí. Mas não migrou 100%. É verdade, é verdade. Mais uma? Outro, vamos lá, manda aí, Jonas. Vai O que lá. temos aí agora? Um pouquinho mais complicado. Juros imobiliários nos Estados Unidos, esse saiu da CNN. Juros imobiliários nos Estados Unidos sobem novamente e chegam perto de 7%. 7% nos Estados Unidos. Quem diria, né? Quem imaginaria um dia pensar que os juros nos Estados Unidos estariam mais altos do que os juros no Brasil, né? Essa é uma realidade que a gente vive hoje. Hoje o nosso juros é menor do que os juros americanos e a gente agora vai esperar para ver o que vai acontecer a partir do ano que vem. Mas a tendência é que a gente mantenha mesmo uma meta de inflação abaixo de 6%, em torno de 5%, 6%, e a gente ainda assim vai continuar com uma condição favorável, né? E o que eu acredito em relação ao ano que vem também, né, falando aí da mudança de governo, é que os juros não devem subir, principalmente para imóveis populares. Então, talvez mude, não seja mais Casa Verde e Amarela, pode ser Minha Casa Minha Vida, ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que o governo vai investir muito em lançamentos populares. Então, o corretor que trabalha com lançamento popular, que aliás é o foco do curso, né, que a gente está Sim, fazendo junto com o Bidarra, eu acho que ano que vem decola. Assim, voa ano que vem. Porque exatamente. o cenário todo indica que ano que vem vai ser, pelo menos no começo do ano, vai ser, o primeiro semestre vai ser o semestre dos lançamentos populares. E eu, pelo menos, tenho É, essa. Não sei se você tem essa mesma visão, eu tenho essa não, a quase visão, certeza. a visão, não importa qual seja o governo, né? Eu acho que isso que é interessante a gente ver como expectativa do mercado imobiliário. Todo governo, uma das molas propulsoras da economia é o setor da construção civil. E aí é o que você falou, esse é um nome, o próximo governo pode voltar com o nome anterior, mas muito voltado para essa fatia de mercado da Minha Casa Minha Vida ou Casa Amarela, seja o que for. Então vai haver incentivos, vão abrir realmente novas frentes aí de financiamento. O governo com certeza vai incentivar isso, até porque existe aí uma abrangência enorme de empregos envolvidos, né? A cadeia da construção civil movimenta milhares e milhares e milhares de empregos, de indústrias. Então, a aposta é muito grande, né? Então, independente do governo que fosse, para o ano que vem, esse segmento vai ser muito forte. Então, por isso que agora a gente também vem com esse curso, curso de formação de corretor campeão de lançamentos, com um super instrutor que é um excelente campeão de vendas, né, que é o Bidarra. A É um gente, cara a que... gente buscou a dedo quem Exatamente. é esse parceiro para dar esse Quem curso, porque tem que ter alguém que poderia já passar, conhece do segmento específico, né? quem poderia passar todo esse conhecimento para os corretores que querem realmente se destacar nessa área de lançamento, que é vender mais de um imóvel por mês, 1, 2, 3, 5 imóveis por mês, que é o que o Bidarra faz. O Bidarra não vende só um, ele vende muitos imóveis todos os meses, é um campeão por onde ele passou e hoje é um corretor independente. Então a gente vai passar aí todas essas técnicas, todos esses conhecimentos que ele tem, para que o corretor, para que quem esteja nos vendo aqui, que seja corretor e queira, pode entrar no curso, porque além do curso vai ter o tira dúvidas, vai ter depois encontro presencial, certificado e tudo mais. Inclusive a live Então, da semana que vem é com ele, né? exatamente. Vocês A não. semana que vem já tem a primeira tira dúvidas, né? O curso já foi disponibilizado aí no dia 1º, mas agora quem quiser entrar já pode entrar e as aulas vão sendo liberadas. Vai ser aí uma jornada bem interessante. Eu acho que
pessoal vai poder aproveitar muito e acabar vendendo bastante depois. Eu acho que sim, teve bastante adesão, viu? Foi com bastante adesão. Mas não é só o mercado de Bastante. lançamento que está aquecido para quem sabe vender, não, porque tem um corretor nosso aí que já é figurinha carimbada, que todo mês manda mensagem para a gente agradecendo, né? E Mensagens, continua vendendo, 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 mensagens vendendo. É lindas, muito né? bom. Agradeço a Deus pelo imóvel bem existir. Sem dúvida, é isso mesmo. Está vendendo e vendendo muito, né? Isso. É É incrível. verdade. Mas eu acho que ele trabalha também com imóveis mais populares, né, Renato? Ele trabalha numa faixa de É. imóvel econômico e ele Só que só com terceiros. Ele queria até só com trabalhar com terceiro. lançamentos, mas não migrou, né? Só com Não, terceiro. não, só com terceiro. Só com terceiro, exatamente. Eu acho que o caminho É, agora, para quem quer vender em volume, é realmente trabalhar com econômicos. É aquela coisa, né? sim. Econômico você consegue vender todo mês. Se você pega um imóvel de alto padrão, você tem que conseguir ter pelo menos uma boa noção financeira aí, um bom, uma boa noção de como guardar o seu dinheiro, porque não vai ser todo mês que você vai vender um imóvel de 3 4 milhões, não. Seria bom se Exatamente. vendesse todo mês, mas não está assim também. Vamos lá. Vamos lá. Próxima. Próximo. Na Folha. Mercado imobiliário aposta na busca por experiências da geração Z. Interessante Esse é um essa. clássico, né? É Super incrível, interessante. né, cara? A geração Z está vindo com outro padrão de consumo Sim. e para a gente que é um pouquinho mais velho, acha incrível. Eu acho incrível a visão É, que eles têm. é incrível pensar em morar num apartamento muito pequeno, sem garagem, por exemplo. Sem E a carro, né? geração Eles não querem usar sem carro. carro. Exato. Não Eles, precisa carro, não eles precisa. nasceram com Uber. Exatamente. E o que eles querem é mobilidade, o que eles querem é lazer, o que eles querem é poder ter infraestrutura no próprio prédio. Então, hoje nós temos vários parceiros, né? Imóvel P tem vários parceiros com essa pegada. Muitos são lançamentos muito próximos de metrô, normalmente. Aí é walk distance do metrô, menos de 1 quilômetro. E são apartamentos que não tem vaga de garagem, mas vai ter uma área de lazer muito interessante. Então, às vezes tem a parte de escritório, que seria um home office, tem a parte de piscina, tem a parte de churrasqueira, tem a parte de salão de festa. Além disso, tem a parte de pet friendly, tem uma série de lazer que é comum, mas o apartamento em si é muito pequeno e não tem garagem. É aquela coisa mesmo. O cara anda mesmo de metrô ou Uber, é a geração mobilidade, né? Vou contar a Então, historinha. Eu fui deixa eu fazer as contas. Há 5 anos atrás, eu fui visitar, primeira vez que fui visitar um lançamento com menos de 25 metros. Eu fui pensando, nossa, cara, menos de 25 metros, o que é isso? Cara, deu vontade de comprar um apartamento. Porque ele já vem pronto, ele já vem mobiliado, prontinho. Você entra e fala, cara, tem tudo. É um cômodo com tudo. É incrível que esses incorporadores conseguem fazer com um pouco mais que isso, com 40 metros. Né? 40 sim. metros hoje é um apartamento lindo. Não, eles Há são pouco muito bem tempo atrás, 40 metros localizados, era kitnet. e são assim, muito bem localizados, são apartamentos que primam aí pela beleza mesmo, né, da arquitetura, já entregam muitos com a opção de você poder comprar ele decorado pela própria customização da construtora, já tem os seus parceiros que Esse fazem poderia ter uma isso. coisa bem legal. Não tinha garagem, mas ele já era entregue, acho que, se não me engano, com 10 bicicletas elétricas Exato, sendo compartilhadas no térreo. Falei, pô, baita sacada, não sei. exatamente. Então, assim, a tendência, né, principalmente para essa geração Z e tudo mais, tem isso, né? E até entrando em compartilhamento de assinatura de imóvel, né? A pessoa não compra, investidor compra e bota no pool, e esse pool aluga o imóvel, e as pessoas não precisam mais daquele aluguel tradicional, e sim a assinatura através do cartão de crédito. É uma loucura, né? Então, hoje a É gente isso. tem aí E esse algumas imóvel bem localizado, iniciativas. tem gente que compra para já colocar no Airbnb. Exatamente, já tem algumas iniciativas aí de alguns parceiros nossos e está indo muito bem a questão de assinatura de imóvel, né? Então é uma tendência, uma mudança de comportamento. Tem muita gente que, principalmente na geração Z, que é desapegada à questão de ter um imóvel, ela vai usufruir daquele imóvel.
Uhum. Então, porque hoje ela está trabalhando aqui em São Paulo, amanhã ela pode estar trabalhando numa outra capital, eventualmente num outro país, e ela vai estar ocupando o imóvel de acordo com a sua necessidade, e não criando raiz naquele imóvel. Diferente de outras situações em que a pessoa quer montar a tua vida, quer construir família, quer construir uma série de... Né? Aí sim, enraizar com família, compra o seu primeiro apartamento, e aí vai crescendo a família e tem que ir mudando e crescendo o apartamento também. Né? Isso quando não trabalho online, né? Eu trabalho online, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Já que posso trabalhar de onde eu quiser, eu quero trabalhar num local que tem toda a infraestrutura que eu quero no entorno. Isso mesmo, isso mesmo. Termino meu horário de trabalho, desço, vou para academia no meu prédio ou numa academia do lado, né? Uma academia de assinatura do lado. Tem bons restaurantes no entorno. É, Vida boa. exatamente, exatamente. Muito bom. E Mais aí, uma, temos mais alguma coisa que a gente separou lá? mais uma, mais uma. Saiu na Folha. Isso achei bem legal. Construtoras investem ao redor de empreendimentos para conquistar a vizinhança. Estratégias incluem tapumes com arte, espaço para cachorros e reformas do entorno. Isso achei muito legal. Isso Valorize o imóvel antes de lançar. isso é verdade. É, a gente tem até algumas situações inusitadas. Quando fala espaços para cachorro, é isso mesmo. Já tem assim mini praças que são praças voltadas para quem tem cachorro, né? Então ela já vem cercada, já vem cuidada e já vem com equipamentos próprios para o cachorro poder brincar. Porque hoje o cachorro faz parte da família das pessoas, né? Não é, não é só um animal de um pet em si. Ele acaba sendo tratado como filho, né? Muitos falam que ele faz parte da família, né? É só você ver a Então, quantidade de pet shop que tem espalhada por São Paulo, cara. É absurdo. exatamente. Não, e É os absurdo. cuidados, né? Não é só o pet em si, né? Mas são os cuidados, né? Tudo que envolve essa indústria de pet, o tal que cresceu demais e tudo mais. Então, as construtoras, elas entenderam que valorizando o entorno da onde vai ser construído aquele empreendimento, né? Procurando fazer praças específicas, por exemplo, para esse tipo de pessoas que têm os seus pets, ou mesmo reformas de alguns prédios que estão ali, ou mesmo valorizando e alugando e comprando, fazendo alguma coisa com o entorno, é muito interessante, né? E às vezes Isso para a construtora é revitaliza a interessante região. que ela compra o terreno barato, porque é um lugar que está desvalorizado, com poucas reformas. Ela valoriza o local e lança lá. Exato, exato, exato. Então tem várias iniciativas assim acontecendo em bairros aqui em São Paulo, e essa é uma tendência muito forte, né? As construtoras pensarem no entorno. E, na verdade, elas compram vários terrenos e elas levantam um prédio, depois levanta outro, depois levanta outro empreendimento. Hoje também é muito comum nesses empreendimentos, que são empreendimentos dentro dessa categoria, em que se coloca no térreo lojas comerciais, né? E depois é muito comum. Opa, gravou um Voltou, pouquinho. voltei, voltou. Voltou. Então é muito comum ter esse tipo de combinação de imóveis comerciais no térreo, né? E depois os moradores e também aquelas unidades que são unidades específicas para Airbnb, para aluguel de temporada, né? Isso é muito, Eu lembrei muito agora importante. da dica que o Bidarra tinha dado no curso lá, né? E se você não conhece empreendimento, chega lá pelo menos 1 a 2 horas antes, visita a região, conversa com o coordenador do empreendimento, com quem tiver lá no empreendimento do próprio incorporador, porque é isso, né? A incorporadora às vezes faz um monte de melhorias na região que às vezes a gente nem percebe. Mas é um baita de um argumento de venda quando chega alguém lá. Então é isso que você falou, praça para cachorro. Chega um cliente, começa a conversar, Renato, pois é, você tem. Como que é a sua família? Você tem pet? Tem. Então, a própria Gafisa acabou de reformar uma praça aqui do lado, acabou. Os aparelhos para cachorro são novinhos lá. Vai ser super legal você levar seu cachorro para. Acabou. Você vendeu o empreendimento. Vira um argumento de venda fantástico, é isso aí. Vendeu o empreendimento. Então, acabou de reformar ali, pô, uma pracinha para cachorro, inclusive reformou também o playground, então tá super legal para levar seus filhos. A iluminação da praça agora tá boa. E às vezes você quebra um preconceito que a própria pessoa tem na região.
Exatamente. Pô, aqui será que é perigoso? Não, os caras acabaram de reformar tudo, tá super iluminado, super bem feitinho. Sim, O, é verdade. eu lembrei também de uma das iniciativas lá atrás o Dória fez, né? De contratar incorporadores para reformar o albergue. Tá Foi. sacada. Super, super. Vai, Entregando para eles alguns benefícios aí da lei de, né? Isso é fantástico, é bom fantástico. para todo mundo. Se o incorporador tem um terreno perto de um albergue, cara, é um terreno que não é muito valorizado. Você melhorou o albergue, você melhora o preço do seu terreno que você acabou de comprar. Exatamente. Sem Vai dúvida, ser sem dúvida. bacana. E, Jonas, será que alguém quer abrir pergunta aí, pessoal? Alguém que está aqui Ó, na live gostaria de abrir uma pergunta e a gente está aqui para bater um papo? deixa eu abrir aqui os outros chats. Sintam-se à vontade. Eu sei que tem vários corretores na live, né? Então, vale a pena, de repente, a gente trocar ideia, perguntar, alguma coisa assim. Ó, veio uma aqui, mas Mas, que a gente já tinha respondido, mas a gente responde de novo. Insegurança, como você vê insegurança no cenário político pós-eleição? Ah, vai é, mudar o nome. Eu acho que é, vai ser Casa Verde e a Amarelo. gente falou isso. Além disso, o que, que eu entendo do mercado imobiliário? O mercado imobiliário é muito dinâmico. O mercado imobiliário, não importa se a gente está no momento de expansão ou retração, o mercado não deixa, as pessoas não deixam de casar, não deixam de separar, não deixam de ter filhos, não deixam de mudar de emprego ou não deixam de mudar de cidade. Então, esse dinamismo da vida faz com que o nosso mercado, o mercado imobiliário, ele seja muito dinâmico. Então, não importa se a gente está numa economia ascendente ou descendente, ou se a gente tiver algum problema, as pessoas estão movimentando as suas vidas, as pessoas estão em movimento o tempo todo. E é esse conjunto de movimento que faz o mercado não parar e que faz o mercado ser dinâmico. É por isso que a gente tem todo esse dinamismo, seja no mercado de terceiros e aí, voltando no mercado de lançamento, a questão do governo colocar realmente recursos para a coisa continuar andando, para os lançamentos continuarem acontecendo, para que as pessoas possam vindo a ter o seu imóvel, né? Porque o déficit imobiliário é gigante. A gente sabe que é Aí, gigante. e uma lição da pandemia para mim foi que ou você reaprende o mercado, às vezes tem que se reaprender, ou você fica para trás mesmo, né? Por exemplo, quem trabalhava com imóveis comerciais na pandemia, ou se reinventou, ou mudou de profissão. Agora, quem trabalhava com imóveis, por exemplo, os imóveis da região de Cotia, quem trabalhava com condomínios na região de Cotia, na época da pandemia, vendeu muito, porque todo mundo estava migrando para saindo de apartamentos pequenos de São Paulo e indo para uma casa no mesmo valor na região de Cotia. Exato. A mesma migração teve aqui para o ABC também. Muita gente saiu de São Paulo e veio para o ABC. Então, sempre é isso que você falou, sempre tem movimentação. As pessoas estão sempre saindo. Seja um cenário economicamente bom, que as pessoas possam migrar para um apartamento mais caro, ou um cenário que a pessoa precisa migrar para uma moradia mais barata, as pessoas estão migrando. Ou saindo do aluguel indo para o imóvel próprio, ou saindo do imóvel próprio indo para o aluguel, saindo de uma Exato. região indo para outra. E, além disso, o próprio estilo de vida das pessoas vai mudando de acordo com o tempo, né? A família, a partir de um certo momento em que as pessoas formam seus filhos e os filhos saem de casa, o imóvel que se moravam podia ser muito grande, aí o casal ou quem ficou no imóvel vai procurar morar num imóvel menor. Então, esse Tem que movimento mudar. de ir para um imóvel menor ou de ir para um imóvel maior acontece independente de situação econômica do país ou de governo ou de perspectiva, né? O que De taxa de acontece é isso. juros. Ou de taxa de juros, seja lá o que for. Então, esse movimento sempre acontece. Por isso que eu falo, o mercado imobiliário é muito dinâmico. Os corretores que estão aí assustados, alguns aí fazendo um alarde e tudo mais, devem parar e pensar um pouquinho. Às vezes é um pouco de desespero mesmo, só de primeiro momento. Mas não, gente, as coisas não mudam. Seja quem for, né, fosse quem fosse o próximo governo, a tendência é realmente investir cada vez mais em lançamento, no imóvel próprio, principalmente no setor econômico, né, que forma a base aí de propulsão do setor de construção civil,
E as pessoas no mercado de terceiros têm esse movimento da vida. O movimento da vida não muda. Ninguém vai parar de fazer as coisas, de crescer família, ou de diminuir família, ou de começar a nascer, ou de morrer. Quer dizer, a vida continua para todo mundo, né? E somos 230 milhões de pessoas e o Brasil é gigante, né? Então, E com déficit habitacional, né? e com déficit habitacional gigante também. Uma área Então, territorial gigantesca com déficit habitacional, que absurdo, mas é. é por isso que a gente tem esse curso, e não só o curso, né? A gente se prepara realmente para alavancar a parte de lançamentos. Hoje, só São Paulo, mas em breve a gente começa a expandir para outras regiões também, porque é um mercado que tem um dinamismo muito grande, né? Então, a gente vê e entrega uma condição para o corretor que é uma condição única, né? Hoje, o corretor, vendendo pela Imóvel P, ele pode ter até 90% da comissão. Eu não conheço nenhuma imobiliária que chega a ter essa política como a nossa. Detalhe, 90% da comissão da imobiliária, que é maior do que a comissão do corretor. Vale mais Que a é pena uma... vender. Vale mais a pena vender através da Imóvel P do que vender direto como autônomo. Como autônomo. Então, a gente tem todo um suporte, a gente realmente não, a gente está entregando todo esse conhecimento para que essa pessoa possa desenvolver bem, que possa vender todos os meses e que possa fazer parceria aqui conosco, que venha a ser um corretor associado para que a gente possa fazer esse mercado girar e girar cada vez mais. Ó, Né? entrando mais duas aqui para a gente encerrar. Primeira, imóveis populares. Enquanto tiver emprego, vai continuar vendendo por causa do déficit habitacional. É isso. É isso aí. Quem que E digo falou? mais, hein? Mesmo se não tiver emprego, vai continuar vendendo. Porque se não tiver emprego, vai ter subsídio do governo. Sim, Não importa a situação, vai continuar vendendo. exatamente. Mesmo com Exatamente. desemprego, tem venda. Tinha um amigo do meu pai que falava o seguinte, Renato, você não quer perder dinheiro? Investe em imóvel ou em praça de alimentação de shopping. Ele falava, mas é bem isso, né? Não importa, as pessoas vão continuar comendo e vão continuar morando. Não importa o que acontecer. Uhum. A mesma pessoa está com uma dúvida aí que não entendeu o que é Imóvel P. Vamos lá. Imóvel P, vamos explicar direitinho. Sim, a Legal. Imóvel P é uma imobiliária digital e uma plataforma de captação. Nós somos um hub para que o corretor faça negócios. Então, nós temos a possibilidade de ser uma imobiliária digital em lançamento, onde a venda sai pela Imóvel P, e aí a gente repassa até 90% da comissão que a gente recebe, tá, para o corretor. Então, a gente tem uma regra, a primeira venda é 80%, a segunda 85%, a terceira em diante 90%. Então, você vai escalar numa régua de relacionamento conosco, tá? E assinando a nossa plataforma, você vai ter acesso hoje a mais de 160 mil proprietários e ficar com 100% da comissão. Então, esse é o diferencial nosso. Com a Imóvel P, ou você ganha 100% da comissão em terceiro, você capta o proprietário e fica com 100% da comissão, ou vendendo lançamentos das construtoras que nós somos parceiros. Hoje são mais de 25 construtoras parceiras, são mais de 500 empreendimentos em São Paulo somente. Aí você faz uma venda em que a primeira é 80%, a segunda é 85%, a terceira em diante 90%. Tá bom? Respondi? Tem Tem mais mais alguma uma aqui. pergunta aí? Diga lá. Tem mais duas aqui. Uma empresários, poderiam dar uma pincelada de como o cupom vai se comportar com a taxa Selic? Isso que eu posso falar do que eu tenho visto aí. Sim. Gilson, não deve ter mudança nenhuma de taxa de Selic até o final do primeiro trimestre do ano que vem. Depois não dá para ter certeza, porque depende muito mais do cenário mundial do que do cenário político. Mas, assim, por enquanto, eu diria que assim, até o carnaval do ano que vem, não deve ter nenhuma mudança significativa. Nenhum governo vai ter coragem de fazer nenhuma mudança significativa. E é essa sinalização que todo especialista está dando, ou seja, sem mudança por enquanto. É. Mais distante do que isso, dificilmente a gente vai conseguir ter uma visão agora. Eu acho que qualquer fim de governo e início de governo, as coisas vão andar realmente do mesmo jeito que já vinham andando, né? Então, a taxa Selic é uma taxa relativamente alta em relação à inflação, né? Ela vem aí para sustentar realmente a parte de economia e
e equilibrar realmente demanda e oferta e deixar realmente a situação confortável tanto para quem investe no mercado, né, econômico e tal, para que não haja vamos dizer assim, uma possibilidade de inflação ou qualquer coisa assim. Então, as coisas são muito bem ajustadas. Eu acho que não vai haver nenhuma mudança drástica também, não. Dá tempo de mais uma ou a gente encerra? Já passamos Vamos os lá, 30 mais um. minutos. A Mais última uma. aí a gente vai embora. Última. Ó, Iva. Iva de São Pedro. Podemos sofrer com o comunismo radical? É, Eu duvido eu acho o que não. comunismo radical Eu acho que não se radicalismo no implanta. Brasil, Não se eu implanta acho num país como o Brasil. eu acho que hoje a gente também tem assim muito mais esclarecimento político do que há alguns anos atrás, né? Então a gente amadureceu politicamente. Então eu acho que mesmo essa divisão entre direita e esquerda é saudável, né? Você pega os Estados Unidos, é uma divisão também assim. Então você tem uma oposição muito forte, né, de um lado e de outro, e as coisas andam juntas. Na realidade, o que a gente tem que fazer é fortalecer a nossa democracia. É lógico que eu entendo por um lado de um governo mais voltado à esquerda, é mais a parte social, eventualmente muito mais a parte social, mas com bases sólidas na democracia. Eu acredito que até o próprio Congresso, do jeito que ele está moldado hoje, de centro-direita, vai haver um equilíbrio desse jogo, né? Principalmente agora. E eu acho que é um presságio muito importante do que vai acontecer nos próximos 4 anos, né? Então, espero que a gente fundamente muito a nossa democracia e que numa próxima eleição as coisas sejam muito mais amenas, né? Que não haja essa questão de ódio ou personificar pessoas, né? Porque na verdade não são pessoas que a gente tem que pensar, e sim regimes, né? Porque ninguém aqui pensa que ninguém gostaria, mesmo votando em alguém que é de esquerda, ninguém fala assim, puxa, jamais isso aqui pode virar uma Venezuela, né? As pessoas passando fome, ou mesmo o que está acontecendo na Argentina, com inflação de 130% ao ano. Então é uma loucura isso, né? Então ninguém quer exatamente isso, né? A gente está falando umas. Por mais que a gente. O brasileiro tem mania de falar mal do Brasil, mas nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Não dá para ter nenhuma mudança radical em 4 anos numa economia com esse porte. Não tem como. Eu acho que hoje existem realmente freios, existem outras formas de acompanhar a economia que algum tempo atrás não existia, e se aconteceu, hoje a gente não deve repetir o mesmo erro, né? Então tem Sim. que ficar de olhos abertos. Acho que a sociedade está muito atenta a isso, né? E mesmo quem elegeu esse governo, a partir do momento zero agora, fica de olho para ver se ninguém vai pisar fora das 4 linhas, né? Ninguém vai fazer nenhuma jogada fora daquilo que foi combinado, qual é a regra do jogo, né? Então, acho que hoje está nesse pé. Então, eu não vejo também esse perigo, não. Espero que não. E vamos acompanhar e ficar vigilantes. Acho que essa é a questão, vigilantes o tempo todo, né? Os dois lados vão ficar vigilantes, né? A gente está falando de um. Foi 50% para cada lado. Então, todo mundo vai ficar vigilante. E é o que você falou, né? O executivo de esquerda com o legislativo de direita tende a um equilíbrio. A gente vai Exato. saber na prática depois, mas tudo indica que vai ter um equilíbrio interessante aí. Eu não acho que vai ser um caos, não. Não consigo imaginar um cenário de caos, não. Eu também não. Pô, Jonas, foi bom Isso esse aí. nosso bate-papo. Muito bom. Passamos até um pouquinho do Falando, tempo. passamos um pouquinho do tempo. Foi muito bom ter o pessoal aqui na nossa live. Para quem ainda não conhece a Imóvel P, convido a conhecer a Imóvel P. Quem ainda não entrou e não fez um teste, a gente tem lá um teste gratuito por 24 horas para vocês conhecerem a plataforma. Também verifiquem quais são as construtoras que a gente trabalha em São Paulo, porque a gente tem as maiores e melhores construtoras, são mais de Lembra, a gente 25. tem a plataforma de captação de terceiros e a parte de lançamentos. Exatamente. Então, É. são dois grandes pilares que a gente tem, né? Então, você faz o teste de 24 horas para fazer uma busca e captar 50 fichas gratuitas durante 24 horas. Depois, você pode assinar algum dos nossos planos, que mensal, trimestral, semestral, anual. E entra lá também na área de lançamentos. Vocês vão entender quais são as construtoras em São Paulo e tudo mais. Então,
A gente faz o meio de campo com a construtora, vocês fecham a venda e a comissão, a maior parte da comissão fica para você, tá bom? Estão pedindo o link aí, é imovelp.com.br. Tá fácil. Ou, se não, clica aqui na bio que vocês conseguem, através da bio, chegar lá. É Imóvel P, imóvel do proprietário, mas é Imóvel P. A gente abreviou o branding da nossa marca. É Imóvel P. Alguns corretores achavam que imóvel do proprietário a gente favorecia venda direta. Não, não fazemos venda direta, não. É porque é imóvel do proprietário conectando o proprietário ao corretor de imóvel. Essa é a nossa filosofia como startup. Conectar o proprietário ao corretor, e esse corretor é o que vai acelerar a venda do imóvel, e já na nossa startup, os imóveis ficam a metade do tempo do que o mercado fica. Então, no mercado, são pesquisas que estão 16 meses, na Imóvel P, o imóvel fica em torno de 8 meses para se vender. Graças a vocês aí que dão todo esse gás e agilidade na venda, tá bom? Boa, gente. Muito bom. Muito obrigado a todo mundo. Um abraço. Tchau, Tchau, Jonas. tchau. Bom falar com você. Tchau, Até pessoal. mais. Até a próxima. Tchau.